E aí, ponto cultural no ar, hoje celebrando o dia 22 de setembro, que foi o Dia da Juventude Brasileira. Trouxemos vários conteúdos sobre essa data. E claro, ainda vai ter matéria, indica aí com várias dicas, entrevistas sobre arte e muita música. O ponto cultural começa agora. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Ponto Cultural, o seu encontro com a cultura de Jacareí e região. Viajar em tempos seguros nos desperta muitas possibilidades. Conhecer uma nova cultura, novos lugares e, por que não, compartilhar e inspirar essas lembranças para mais pessoas. A página Respirando Viagem aqui da nossa região realiza esse trabalho. Veja só. Viajar. São tantas possibilidades. É a oportunidade de conhecer a cultura e a história de um novo lugar. Mas antes de fechar as malas, é preciso ter muito planejamento. A viagem ela começa bem antes da data de embarque, né? Primeiramente você tem que escolher bem o destino, né? Depois que o destino foi escolhido, eu recomendo muito que se pesquise, né, a época do ano. Bom, falar sobre custos e gastos na viagem é sempre muito relativo, porque isso depende muito do estilo de viagem que você quer fazer, né? Mas hoje já existem algumas plataformas na internet onde é possível você pesquisar a estimativa, né, do custo de vida de determinada região. E aí então você começa a fazer uma previsão dos custos que envolvem, né, o planejamento dessa viagem. Mesmo em queda em 2020, o setor de turismo no Brasil teve um faturamento recorde no ano de 2019. Foram mais de 136 bilhões de reais. Esse número revela o potencial de atrativos e belezas no país, inclusive bem pertinho aqui da gente. Foi através das experiências que a Juliana decidiu produzir conteúdo para a internet e unir as suas duas paixões, viagem e fotografia. Eu criei o Instagram Respirando Viagem em 2015, com o objetivo principal de compartilhar nossas aventuras aí pelo mundo, mas também compartilhar conteúdos, né, de informações relevantes, né, para esse público, e principalmente mostrar que viajar é possível para todo mundo e que tem se tornado cada vez mais acessível desde que a gente tenha planejamento, né? Acabou sendo uma rede social que cresceu bastante de maneira orgânica e a gente fez muitas amizades através dessa rede, né, com pessoas do mundo todo. Bom, eu acho que o mundo é grande demais para a gente ficar parado num só lugar, né, e conhecer outras culturas, outras pessoas, outros lugares, outros países sempre me fascinou muito, né? Então a ideia do Instagram também é levar, compartilhar essas vivências, essas experiências com outras pessoas e mostrar, né, o que tem no mundo lá fora, né? E quem sabe estimular essas pessoas a também criarem coragem de sonhar, né, e de viajar e de conhecer os lugares que elas sonham. Além de conhecer um novo lugar, uma nova cultura, viajar nos dá a oportunidade de conexão com a nossa própria energia, além de criar memórias inestimáveis. Bom, viajar barato é completamente possível, é lógico que existe uma palavra-chave para isso, que é planeje com antecedência. Quando você planeja com antecedência, você consegue encontrar passagens aéreas e hotéis bem mais baratos. Isso aí, muito legal, várias dicas pra gente se planejar. Lembrando que a gente tá em pandemia, então planejar pra depois, quando a gente conseguir a vacina, pra gente poder viajar em vários lugares. E agora vamos para o Mural Cultural? E comemorando o dia 22, Dia da Juventude Brasileira, o mural de hoje é sobre 5 vezes em que a juventude marcou história aqui no Brasil. No ano de 1920, o cenário político era marcado por corrupção e por um sistema de votação chamado voto de cabresto, no qual os coronéis induziam a população a votar nos candidatos de seu interesse. Além da política do café com leite, acordo de hegemonia de poderes entre São Paulo e Minas Gerais. O tenentismo, então, procurava reconquistar o poder e investimento militar, também realizar outras propostas políticas como o voto secreto e o fim da corrupção.
O movimento gerou a Coluna Prestes, liderada por Luiz Carlos Prestes, com 22 anos na época, e percorreu o interior do país conversando com a população do interior sobre as incoerências e problemas do governo. Durante os anos de 1964 e 1985, o Brasil viveu sob o regime de uma ditadura militar. Esse período ficou marcado pela centralização do poder, represárias à participação civil na política e a repressão aos movimentos estudantis e opositores ao regime. O movimento Direta Já começou em maio de 83 e foi até 84, mobilizando milhões de pessoas em comícios e passeatas que pediam pelo voto direto nas eleições presidenciais. Mesmo sendo marcado por significativo apelo popular, o processo de eleições diretas só ocorreu em 89 com a eleição de Fernando Collor de Mello. E falando do Fernando Collor de Mello, ele foi o primeiro civil a assumir a presidência pelo voto direto em quase 30 anos, mas também é conhecido por ser o primeiro presidente a sofrer um processo de impeachment. O seu mandato foi marcado por planos econômicos ineficazes que incluíram o confisco da poupança de milhões de brasileiros e denúncias de corrupção. Nesse cenário de extrema insatisfação, a população e principalmente o movimento estudantil, conhecido como Caras Pintadas, foi às ruas pedir o impeachment de Collor. Essa pressão popular foi intensa e deu resultado. O processo de impeachment foi autorizado pela Câmara e Collor afastado da presidência, renunciando ao cargo meses depois, antes do processo ser votado pelo Senado. Em junho de 2013, surgiu uma onda de pequenos protestos realizados por movimentos estudantis de algumas capitais, como São Paulo e Rio de Janeiro, com o foco principal de barrar o aumento das tarifas de transporte público. De imediato, houve a tentativa de reprimir os protestos com o uso intenso da força policial. Essas ações geraram um forte sentimento de revolta. Cada vez mais pessoas passaram a ir às ruas e as bandeiras dos protestos se diversificaram. Passou-se a exigir não só a melhoria nos transportes públicos, mas nos serviços públicos em geral, especialmente educação e saúde. É importante notar também que foi a primeira grande onda de protesto ocorrida no país após a massificação das redes sociais, o que certamente alcançou as manifestações a um novo patamar. Pode-se dizer que o movimento teve alguns objetivos alcançados, pois levou à revogação do aumento das tarifas. Despertado por manifestações contra o racismo nos Estados Unidos, o mês de junho deste ano aqui no Brasil foi repleto de atos de repúdio à violência policial e ao racismo estrutural presente no país. Muita gente aderiu à versão brasileira de Black Lives Matter, Vidas Negras Importam, espalhando nas redes sociais hashtags e abaixos-assinados. A indignação trouxe uma juventude ocupando as ruas no país inteiro por vidas de muitas vítimas de jovens negros como Guilherme Silva, Agatha Vitória, Miguel Otávio e João Pedro. As manifestações foram marcadas pelo protesto contra a violência policial e reforçaram a força e presença da população negra, majoritária no Brasil. Muito bem que nós, jovens, possamos contribuir cada vez mais ativamente na mudança do país, sobretudo nas ações políticas, principalmente por meio do voto. Nossa história, como a gente mostrou aí, é repleta de exemplos de resistência e justiça que a gente não pode deixar morrer. Agora é a hora do Indica Aí, hoje com várias dicas. Veja! Salve, salve galera! Sejam bem-vindos ao Indica Aí! Estamos de volta com mais um episódio do Indica Aí, trazendo conteúdos relevantes e da nossa região. O tema de hoje é trabalhos artísticos e conteúdo digital, produzido por PCDs, pessoas com deficiência. Estamos recheados de indicações, 3 ao todo. A primeira delas é Beatriz Campinho, com suas mandalas incríveis e muito coloridas. A segunda é Túlio Toledo, designer gráfico e ilustrador. A terceira, e não menos importante, é Lohane Silva, produtora de conteúdo digital. A nossa primeira indicação, Beatriz Campinho. Ela é daqui de Jacareí e tem um conteúdo artístico bem colorido. Com artes pintadas à mão, a Bia produz diversos mandalas com cores vivas e vibrantes. E não é só isso não, ela também traz algumas dicas de conteúdos que acha interessante compartilhar. Além da Bia, temos aqui na cidade um artista que também é atleta. A segunda indicação é o Túlio Toledo. Túlio é designer gráfico e ilustrador. Ele produz obras conceituais e campanhas artísticas.
tudo com uma linguagem que transmite um belo sentimento, aquele toque especial. Fora isso, produz tiras para portais de notícia e também é atleta de bocha. Isso mesmo, Túlio aproveita ao máximo o seu dia. Não acabamos aqui. Nossa terceira indicação é Lohane Silva, mais conhecida socialmente como Pequena Lô. A Pequena Lô não é da região, mas é referência nacional. Com mais de 1,7 milhões de seguidores no TikTok, a humorista cativa as pessoas com suas expressões, atuações e seu conteúdo, que faz com que o público se identifique quando ver seus vídeos. Foram 3 indicações hoje, hein? Fique ligado nas redes sociais de cada um. @bia.campinho, @tutosantos e @_pequenalô. Bem, depois desse nosso trio de indicações, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e tchau, tchau! Depois dessa trilogia de indicação, vamos encerrando por aqui. Esperamos que tenha gostado desse episódio. E se por acaso você quer rever qualquer um dos nossos programas, nos acompanhe em nossas redes sociais. Esperando vocês no 8º episódio. Fui! E ainda falando sobre o assunto da juventude, você sabia que a TV Câmara tem um conteúdo especial com 3 personagens aqui da cidade sobre juventude e ativismo? É o Colaboração. Dá uma olhada. Os jovens são o futuro da nação, mas a gente não precisa pensar só no futuro, a gente precisa pensar no que está acontecendo agora, o que o jovem vive agora. É muito importante a gente saber o que o jovem vive agora, como que é a realidade dele, e essa mudança toda que acontece durante a juventude para a sua fase adulta, ela é muito importante, então acho que ela tem que ser mais retratada, ela tem que ser mais falada, mais abordada no meio social. E você pode ter acesso a essa reportagem nas nossas redes sociais. É só entrar lá no YouTube e digitar TV Câmara Jacareí Colaboração. E no próximo bloco temos, claro, entrevista. Conversamos com a dupla artística Isabela Siqueira e Douglas Reis sobre o acesso à arte. É daqui a pouco, não sai daí. Baila chiquilón.